Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, antes de a gente ir para o Octave, eu vou precisar fazer uma explicação para vocês em relação à barra. A barra, geralmente, quando a gente trabalha no computador, é utilizada para poder realizar as divisões. Só que quando a gente utiliza a barra com duas matrizes, ela não vai realizar a divisão dos elementos, certo? Quando a gente utiliza a barra com as matrizes ou a contrabarra, ela vai solucionar uma equação desse tipo aqui, ó, uma equação matricial do tipo AX igual a B. Então, na álgebra, se a gente fosse resolver uma equação desse tipo, a gente precisaria multiplicar ambos os lados por inversa de A. E aí, nesse lado aqui, o lado esquerdo, a gente, no caso, cancelaria, porque se tornaria a matriz identidade, que multiplicada pela matriz X ia dar a própria matriz X, certo? Então, a gente cai aqui nessa equação. X é igual a inversa de A vezes B. E para resolver na álgebra, a gente teria que encontrar a inversa de A e depois multiplicar por B, certo? No Octave, a gente só precisa usar a barra ou a contrabarra. No caso, a gente utiliza a contrabarra para modelos em coluna e a barra para modelos em linha. E como seriam esses modelos? Se eu organizar um sistema desse tipo aqui, no caso, se eu quero solucionar um sistema desse tipo, tem outras formas, tipo escalonamento, mas se a gente quer resolver por matriz, a gente teria que transformar todos essas componentes em relação a x, y e z em uma matriz, o próprio x, y e z outra matriz, e os resultados aqui, no caso 8, 0, 4, a gente também tem que transformar em matriz. E no modelo coluna, todos os elementos que estão relacionados com x vai se tornar uma coluna, os que estão relacionados com y se torna outra coluna e o com z da mesma forma, vira outra coluna, certo? Então, o modelinho aqui em colunas fica dessa forma. Se a gente quer fazer em formato de linhas, todos os elementos que estão relacionados com o x vai se tornar a primeira linha, os que estão com o y se tornam a segunda linha e os que estão com o z se tornam a terceira linha, certo? Os resultados também a gente coloca como linhas e o x, y, z também. E aí, se a gente quer resolver essa equação aqui, que é encontrar o valor de x, no caso seria o x, y e z, a gente, no formato de colunas, usa a contrabarra. Só que aí a gente usa A contra a barra B, ou seja, a primeira matriz contra a barra a segunda. Se a gente está no formato de linhas, a gente faz ao contrário, vai ser B, aí barra, no caso, A, certo? Então, a gente vai encontrar os mesmos valores para os dois modelos, mas tem que prestar atenção nessa situação. Contrabarra para o modelo em colunas e barra para o modelo em linha. E tem essa troca aqui, ó, das matrizes, certo? Então, vamos lá para o Octave. Eu já deixei pronta aqui a matriz A e a matriz B no formato de coluna e vou realizar aqui a operação. Então, eu vou criar aqui uma variável x que vai ser igual, como está em coluna, vai ser A contra barra B, certo? Então, nós temos esses resultados aqui, ó, para x, y e z. Se a gente quer trabalhar no formato em linhas, a gente não precisa digitar tudo de novo, é só colocar a transposta, tudo que era coluna vai se tornar linha, certo? Então, eu vou colocar agora aqui o A vai ser igual ao A transposto. Dou um Enter, tudo que era coluna virou linha e vou fazer a mesma coisa com B, certo? Então, aqui, ó, estou com as minhas matrizes no formato de linha. Para isso, eu vou criar aqui o x, certo? Vai ser o mesmo x, ele vai substituir o valor aqui, mas como é igual, vai dar o mesmo valor, então não tem problema. O x vai ser agora igual ao b barra a. A única coisa que vai mudar é que ele vai escrever no formato de linha também, o resultado. Mas veja que é o mesmo, ó.
O valor de x aqui, menos 1,8, e aqui também. O valor do y, 0,29, aqui também. E o de z, 2,63, e aqui também. Certo? Então, nós podemos resolver dessa maneira, mas também a gente pode resolver da maneira padrão, multiplicando aqui, ó, pela inversa, no caso. Eu posso colocar x é igual a inversa de a vezes b. E para isso a gente tem uma função, eu vou mostrar aqui, eu vou retornar a nossa matriz. Então, A vai ser A transposta, vou deixar no modelo coluna, e o B vai ser igual ao B transposta, certo? E aí eu posso colocar que x é igual a inv, abro parênteses, de A vezes B, certo? Vou dar um Enter e ele vai retornar para a gente os mesmos valores, certo? No caso, aqui já sumiu, vou subir um pouquinho, ó. Menos 1,8, aqui também menos 1,8, 0,29 e 2,63. 0,29 e 2,63. Então, a gente pode fazer essa operação dessas duas maneiras. E aí a gente pergunta, como é que eu faço uma divisão dos elementos? Nesse caso, a gente teria que utilizar um pontinho antes da barra, certo? Então, vamos criar aqui uma matriz qualquer. Vou colocar aqui, vou dar um clear e um CLC para a gente limpar aqui a tela e vamos recomeçar. No caso, eu vou criar aqui uma matriz, vou colocar números pares para a gente ver a divisão mais tranquilo, certo? 80, aqui vou colocar 44, 32, 4, e vou colocar 6, 26 e 18, certo? Vou fechar aqui e eu tenho essa matriz. Aqui eu posso fazer duas coisas. Ou eu coloco, por exemplo, matriz B vai ser igual a matriz A dividido por 2. Se eu estou colocando um único valor, um valor real, no caso 2, eu posso colocar a barra e ele vai entender que a divisão é de cada elemento, certo? E aí, ó, aqui era 8 dividido por 2, 4, e com todos os números foi a mesma coisa, certo? Agora, no caso, se eu quero dividir uma matriz por outra, imagine que eu tenho agora uma matriz C, que é igual, eu vou colocar aqui 2, 1 e 2, certo? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar, aqui no caso seria um vetor, vou deixar como um vetor coluna, certo? Uma matriz com uma coluna só. Então, vou deixar assim. Certo, agora eu tenho essa matriz C aqui e tenho a matriz A. Se eu coloco que uma matriz D agora vai ser A, nesse caso, para poder dividir as matrizes elemento a elemento, eu tenho que colocar um pontinho na frente. Então, eu coloco ponto, barra e o D. E o C. Então, vai ser essa matriz A dividida por essa matriz C, certo? Dou um Enter aqui. E o que acontece? Como aqui tem uma matriz 3 por 3, a matriz A, e a matriz C é uma matriz 1 por 3, eu vou colocar, quer dizer, 3 por 1, né? 3 linhas por uma coluna. A gente vai dividir da seguinte forma, ele entende da seguinte forma. Cada coluna de A vai ser dividido elemento a elemento de C. Então, ó, 8 dividido por 2, 4. 44 dividido por 1,
44, e 6 dividido por 2 aqui dá 3. E ele vai fazer isso com todas as colunas. Se a gente tivesse duas matrizes 3 por 3 se dividindo, ele ia realmente dividir elemento a elemento. E aí nós temos outras formas também de utilizar essa parte de fazer elemento a elemento, que é em relação à potenciação. Eu vou colocar aqui o pontinho e o chapeuzinho, né, no caso, para poder fazer a potência de cada elemento, se eu estiver trabalhando com as matrizes. E também tem a questão da multiplicação, certo? Lembrando que a multiplicação, se a gente coloca a multiplicação de uma matriz por outra, ele vai realizar aquela multiplicação de matrizes, que é linha vezes coluna, linha vezes coluna, certo? Se a gente coloca o pontinho, ele vai multiplicar elemento a elemento, certo? Então, se eu coloco aqui A pontinho de multiplicação por C, não é isso? Pronto, aí ele vai multiplicar elemento a elemento. Então, o A aqui, ó, 8 vezes 2, 16. 44 vezes 1, 44. 6 vezes 2, 12. Certo? E ele vai fazer isso com todas as outras colunas. Então, basicamente é isso. Só para recapitular tudo, se eu uso a contrabarra, vou até voltar aqui no slide, certo? Se eu uso a contrabarra, ele vai me resolver uma equação matricial no modelo coluna. O que é o modelo coluna? Colocar todos os elementos aqui em colunas. E se eu quero utilizar a barra, eu vou ter que colocar aqui ao contrário esses valores, essas duas matrizes, e vou ter que fazer minha organização no modelo linha, certo? Se eu quero multiplicar os elementos, eu vou botar pontinho e o asterisco, vai multiplicar elemento a elemento. Se eu quero dividir, pontinho e a barra. E se eu quero colocar na potência, chapeuzinho, o pontinho e o chapeuzinho, certo?